Ontem nós falamos um pouco sobre o texto da grande comissão e como a igreja ela é convocada pelo Senhor, vocacionada pelo Senhor, Senhor das missões, Cristo, nosso Salvador, e é Ele mesmo quem envia a igreja ao campo missionário. Nosso Senhor, Ele prepara o campo, Ele escolhe o campo. Eu falei para vocês que as missões são dele, Ele é o Senhor das missões, tudo é como Ele quer, desde a mensagem, desde o lugar, desde o missionário, tudo, os tesouros são dele. Então a obra missionária pertence integralmente a Deus, nós somos os instrumentos que o Senhor usa para realizar a sua vontade, a sua obra, e Ele nem precisava de nenhum de nós, mas Ele concede-nos a graça, o privilégio de sermos os instrumentos dele para trazer homens, mulheres à fé, por meio da pregação do Evangelho. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. Então esse texto da grande comissão, ele é de fato o chamado do Senhor para a igreja. E eu quero continuar falando com vocês aqui em Mateus 28. Então eu peço que vocês abram mais uma vez as suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 18 ao 20. É bom que essa passagem fique bem fixada em todos. Vocês olhem para essa passagem, que o coração de vocês seja inflamado pelo Espírito Santo. Orem para que Deus fale com vocês, fale com cada um de vocês, que essa passagem se torne viva em cada um de vocês. Mateus 28, versos 18 ao 20, a Escritura Sagrada diz assim, meus irmãos, todos abram nessa passagem e mantenham seus olhos nela, por favor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor que nos tirou do lamaçal da morte, do pecado e de toda miséria, quebrou todas as correntes que nos seguravam, que tem detido Satanás e tem derramado o Teu Espírito sobre toda a igreja. Senhor, nessa manhã maravilhosa que Tu nos dá, fala mais uma vez ao coração da Tua igreja. Desperta-nos, Senhor, para ouvir o Teu Evangelho. Que sejamos instrumentos, Senhor Deus, da Tua obra. Que o Senhor nos use como uma pá ou uma picareta ou qualquer outro instrumento, Senhor Deus, para seguir adiante e o Evangelho conquistador do Senhor possa alcançar todos que Te pertencem, Senhor. Todos cujo sangue maravilhoso de Jesus Cristo foi derramado, o sangue do Cordeiro. Ajuda-nos nisso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus 28, ele é sem dúvida um chamado de Cristo à igreja para a obra missionária. Negar esse texto tão claro parece ser, para qualquer pessoa, um expediente fora de ordem. Ninguém, ou pelo menos eu acredito que ninguém aqui que se depara com essa mensagem de Cristo, o ID de Jesus, é capaz de dizer que Jesus não está mandando ninguém ir. Todo mundo vai dizer que Ele está mandando ir. É o ID por todo mundo, né? Fazer discípulos. Então, é quase impensável achar que alguém, em qualquer época, pode pensar que esse texto é um texto que não manda ir. É um texto para a igreja ficar paradinha. Não é. A passagem
que nós vimos, ela tem pontos cruciais. Eu gostaria de relembrar com os irmãos. Primeiro, um mandato de Cristo, ide. Essa palavra, na língua grega, ela tem sido objeto de algumas discussões em termos de tradução, o sentido exato dessa palavra. Aí, mesmo com algumas objeções que têm sido levantadas quanto ao significado real dessa pequena palavra, algumas gramáticas, elas sugerem aqui o gerúndio indo. Portanto, Jesus estaria dizendo o seguinte: enquanto vocês estão indo, vão fazendo discípulos de todas as nações. Não seria um imperativo, ide, mas indo, gerúndio. Então, isso, na verdade, não mudaria nada da essência do que Jesus está mandando fazer. Então, se é um imperativo, se é um gerúndio, ninguém está interessado nesse momento em saber a exatidão do tempo que essa palavra se encontra. O que importa saber é que qualquer que seja a tradução correta, qualquer que seja o sentido original do grego em que o Novo Testamento foi escrito, isso aqui é uma palavra para que a igreja vá e faça discípulos. Em segundo lugar, fazer discípulos, como diz o texto, é o teor da mensagem, é o coração dessa mensagem. Cristo não quer que a igreja saia de férias, ou saia apenas para fazer turismo na África, no Amazonas, em qualquer lugar. Ele quer que a igreja saia para fazer discípulos, para pregar a mensagem. É a missão da igreja entregar as boas novas aos homens. E é a prática da evangelização direta, anunciar o nome do Filho de Deus, o Salvador Jesus, que morreu crucificado pelos pecados do seu povo. Mas a mensagem da evangelização não se resume à morte de Cristo. Você tem que ir até a ressurreição, porque ele venceu a morte. A morte é o pagamento da dívida, e a ressurreição é o galardão do trabalho de Cristo. Nossa dívida está paga no Calvário. Os nossos pecados foram inteiramente perdoados. Nós não devemos nada. Cristo, nosso Senhor, pagou toda a nossa dívida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, diz a Escritura. Os nossos pecados estão pagos, irmãos. Os nossos pecados não devem mais nos assustar, porque o nosso Senhor morreu na cruz por eles. Os discípulos ou aqueles que estão sendo ouvintes do Evangelho precisam ter noção disso. Todos os seus pecados, se você crê em Jesus, são perdoados. Os pecados de ontem, de hoje e de amanhã, até o seu último dia, são perdoados por Cristo. Que notícia maravilhosa! Todos os pecados perdoados, os discípulos precisam ouvir isso. E a ressurreição é o galardão, o terceiro dia é o presente de Cristo para nós, a vida eterna, a vitória sobre a morte. Ele reina para sempre. Por isso ele é o Senhor das missões. Nós estávamos cantando agora que ele é o Rei da glória, ele é o Rei das missões também. Ele é o Rei do universo, de todas as coisas. Em terceiro lugar, essa mensagem fala de discípulos de todas as nações. Então, é uma indicação tanto geográfica quanto política. Ou seja, nós estamos falando de toda parte da terra, de todos os lugares do globo terrestre e de todas as pessoas do globo terrestre. Não apenas um grupo seleto, mas o Evangelho precisa chegar em toda a terra e precisa ser anunciado a todas as pessoas da terra. Então, existe uma abrangência aqui nessa passagem. E em outras passagens, como o texto de Atos 1:8. Todas as nações, toda a terra, há uma grande abrangência aqui. Não há limites territoriais na pregação do Evangelho. Onde é o campo da igreja? A terra, toda a terra. Cristo disse: e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria,
e até os confins da terra. Salmo 22, verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor e a Ele se converterão os confins da terra. Mesmo o Antigo Testamento já anunciava os confins da terra, crendo no Senhor Jesus. O Evangelho chegando em lugares longínquos, longe de Israel, longe do Oriente, como chegou aqui e como tem chegado em muitos lugares. Quarto, Cristo manda batizar os que creem, e essa é uma referência ao trabalho da igreja de conformar a fé daqueles que agora são discípulos. O batismo, ele é uma confirmação da fé. Ninguém vai batizar uma pessoa que apresenta dúvidas em relação à fé. Então, quando se vai batizar, é comum, não é uma regra, mas é comum que se faça uma profissão da fé. E essa pessoa precisa declarar publicamente diante da igreja que crê em Jesus Cristo. Isso é o suficiente. Ela não precisa conhecer as doutrinas mais profundas, ela precisa crer no Senhor Jesus e então ser batizada. Então, batizar é uma confirmação da fé, mas também é um testemunho da ortodoxia, porque, como vimos ontem, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo da igreja é trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. E em quinto lugar, esse texto também nos fala da grande comissão, como esse chamado ao ensino duradouro. A grande comissão, o alvo dela é alcançar as pessoas para Cristo, mas esse alvo não está concluído enquanto essas pessoas alcançadas não são preparadas e ensinadas todas as coisas. Elas precisam aprender as Escrituras Sagradas. A Bíblia é a palavra de Deus. Os homens precisam ouvir a palavra de Deus e aprendê-la. Como nós podemos servir a Deus, adorar a Deus, sem conhecer as Escrituras? O culto que nós realizamos aqui, ele precisa estar em conformidade com as Escrituras. É por isso que o culto não pode ser de qualquer jeito. O culto não pode ser como você quer, como o seu coração almeja, com as ideias que você tem. Às vezes são ótimas ideias, ficaria muito bonito, ficaria muito bom, mas não é o que Deus quer. E nós precisamos agradar a Deus e adorá-lo conforme a sua vontade. E isso está nas Escrituras. Até para adorar a Deus, a Escritura nos ensina como fazer. Por isso, a missão da igreja é ensinar as Escrituras. Ela não está encerrada enquanto ela não ensinar, como diz Jesus Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é uma etapa que só pode acontecer depois da confirmação da fé, do batismo, pois ela se trata de um trabalho doutrinário mais extenso, mais demorado, prolongado. Isso é o verdadeiro discipulado. Quando você está com um grupo de cristãos e começa então a prepará-los doutrinariamente. E é por isso que a nossa Confissão de Fé Batista de 1689, que é uma interpretação das Escrituras, a nossa confissão não é inspirada, não é a Bíblia, mas ela é uma interpretação fiel daquilo que a palavra inspirada de Deus anuncia. E ela está organizada de forma sistemática em suas doutrinas, para ensinarmos aqueles que creem no Senhor Jesus e querem aprender a santa doutrina. Podemos usá-la, devemos usá-la. Esse é mais ou menos um bom resumo de Mateus 28. O texto fala sobre sair, pregar o Evangelho, fazer discípulos de Jesus, batizá-los e ensiná-los a sã doutrina. E Cristo está dizendo que estará conosco o tempo todo. Ele está com a igreja o tempo todo. Agora, volto à pergunta: quem pode negar que Mateus 28
é uma das chamadas passagens evangelísticas, passagens que chamam a igreja a fazer missões, a pregar o evangelho. Quem poderia negar que esse não é um dos textos mais contundentes do Novo Testamento? Quem poderia negar que a passagem que trata aqui da grande comissão de Cristo não trata desse assunto? Tem gente que nega isso. Muita gente negou isso. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês, irmãos. Há alguns tempo atrás, não muito tempo atrás, mais ou menos 200 anos atrás, a Europa quase toda, a Europa cristã, a igreja cristã europeia, negava essa passagem como sendo um chamado de Cristo à igreja para fazer missões. Naquela época, Mateus 28 não era mais visto como um texto missionário, como um texto de evangelização, como um texto de chamada ao trabalho de Cristo. Era visto como uma passagem já cumprida, como uma promessa dada e cumprida na época apostólica, mas não era para a nossa época, nem para a época deles e nem para qualquer outra época depois da época apostólica. Então, a Europa cristã ela estava, de fato, cambaleando no século XVIII. No século XVIII, a Europa cristã estava sem entender muito bem o que fazer. A igreja só olhava para o próprio umbigo, para si mesma. Não tinha olhos para missões. A fé ela estava destinada, em muitas igrejas, apenas a ser fortalecida, mas não a ser anunciada. A igreja da Europa ela estava sendo engolida, naquela época, por um monstro de duas cabeças. É assim que eu costumo chamar esse movimento que acontecia e assolava a igreja europeia naquele momento. A primeira cabeça desse monstro, vocês têm que prestar muita atenção nisso, é chamada de liberalismo teológico. Então vocês imaginem aí, cada um cria o seu monstro de duas cabeças. E pense, a primeira cabeça é o liberalismo teológico. A segunda cabeça desse monstro era o hipercalvinismo. E esse monstro de duas cabeças, o liberalismo e o hipercalvinismo, estava tomando conta da igreja, estava devorando a igreja, estava atormentando a igreja. A cabeça do liberalismo teológico comia, devorava o coração da Escritura Sagrada, destruía a Bíblia completamente. As igrejas começavam a aprender que a Bíblia não era a palavra de Deus, mas ela continha a palavra de Deus. Tinha algumas coisas ali que era de Deus, que era revelado, mas muita coisa era meramente humana, passiva de erro, que nós não poderíamos entregar ou descansar nossas vidas ali. Era preciso filtrar, era preciso garimpar e tirar da Bíblia o que era de fato Bíblia, o que era palavra de Deus. O resto não tinha valor nenhum, salvífico, espiritual, etc. O liberalismo atacava a Bíblia de muitas maneiras, em muitas frentes diferentes. Negava a inspiração das Escrituras, negava, como eu disse, que ela era a palavra de Deus, ela apenas se tornava ou apenas continha a palavra de Deus, negava a sua suficiência. A Bíblia não é suficiente para você, ela é uma ajuda, mas não resolve tudo. Você precisa de mais, você precisa de algo além da Bíblia. Era isso que o liberalismo teológico ensinava, dizia. A Bíblia não é inerrante, ela está cheia de erros e nós precisamos corrigir, eles diziam. Nós precisamos fazer uma leitura correta e tirar os erros da Escritura. E assim o liberalismo teológico ele acabava minando a força das Escrituras Sagradas. Pelo menos eles pretendiam fazer isso. Ele negava
tudo o que era sobrenatural nas Escrituras. Não havia sobrenatural. Tudo poderia ser explicado racionalmente. Aquele povo antigo, primitivo, na época de Moisés, não sabia explicar o que estava acontecendo, os fenômenos naturais que aconteciam. Então, como eles não tinham uma explicação científica, eles diziam, são os deuses. Quando a sarça pegou fogo, um dos teólogos liberais, comentando aquela passagem da sarça ardente, né, que queima e não se consome, ele disse, Moisés olha para aquela sarça e vê a sarça queimar, mas aquilo Moisés encara como sendo uma aparição de Deus. É isso que está escrito em Êxodo. Mas, na verdade, um raio caiu na sarça e ela incendiou. Mas como eles não sabiam, eles disseram que são os deuses se manifestando. E assim eles davam explicações quanto à abertura do Mar Vermelho, um vento natural, né, que consegue abrir, cronometrando o tempo para que o povo de Israel passe, depois fecha, mas foi um vento natural, um fenômeno totalmente explicável, mas era assim que eles diziam. Quando o Rio Jordão, que está num declive, e Deus para o rio, e o rio começa a encher, eles vão dizer, houve um deslizamento de terra, caiu no rio, interrompeu a passagem, justamente na hora que o povo de Deus estava passando. Essas eram as explicações dos liberais. Deus não escuta a oração de ninguém. Você ora, mas não tem ninguém ouvindo. Então a igreja começa, pelo liberalismo teológico, a enfraquecer-se. Não tinha mais razão de ir à igreja aqueles que criam. O que eu vou fazer na igreja? Se eu orar, ninguém vai me ouvir. Todos os milagres são racionalmente explicados, ou seja, não são milagres. E a Bíblia está cheia de erros. Não é suficiente para a minha vida. Não tinha razão de existir. Então, esses homens negavam tudo isso, meus irmãos. Atacavam as Escrituras Sagradas. Eles diziam, por exemplo, que a ressurreição de Cristo não era verdade. Ela era verdade num sentido muito específico. Eles diziam o seguinte, Cristo ressuscitou. Está escrito na Bíblia, então eles tinham que dizer, Cristo ressuscitou no coração daqueles que creem. Mas, na verdade, ele está lá na sepultura, mas no seu coração ele está vivo. Essa era a ressurreição de Cristo para os liberais. Bultmann, por exemplo, um dos liberais mais conhecidos, ele dizia isso. Cristo ressuscitou só no coração daqueles que creem. Só para eles, só no coração deles. Nada mais do que isso. Os milagres negados, orações não eram ouvidas, a existência do inferno e de Satanás negada, tudo isso havia sido criado para que as pessoas pudessem estar submissas à religião. Eram as crenças antigas. Na época da Reforma, a Igreja Católica, ela criou um diabo. Vocês talvez saibam disso. Vocês já devem ter visto aquela imagem de Satanás, com chifres, com tridente, né? Aquela imagem horrível. Vocês já viram essa imagem na Bíblia? Essa imagem daquele diabo que todo mundo, quando pensa no diabo, pensa nele, naquela imagem. Ela não está lá na Escritura. Essa foi uma imagem criada na época da Reforma, para manter os católicos aldeões com medo e submissos à igreja. E esse foi um dos instrumentos que Deus usou, Lutero, para acabar com essa mentira. Então, o liberalismo teológico trabalhava dessa maneira. Esse primeiro monstro atacava a igreja assim. O segundo monstro está mais relacionado com o nosso texto. É a cabeça do hipercalvinismo. E essa cabeça
ela atacava a vontade humana, a responsabilidade da igreja. Por um lado, a Bíblia era atacada, por outro lado, a vontade, a responsabilidade humana era atacada. Essa era a cabeça do comodismo. A igreja de Cristo está salva, dizia ele. Fiquem tranquilos, Deus já escolheu o seu povo. Deus vai salvar o seu povo de qualquer forma. São os eleitos de Deus, Deus é soberano. Esse discurso era totalmente hipercalvinista, porque só tinha um lado da verdade. Tudo isso é verdade. Deus é soberano, Deus escolheu o seu povo, Deus predestinou para a vida eterna. Tudo isso é verdade, mas há um outro lado da verdade. E esse outro lado da verdade, o hipercalvinismo negava. Não é que ele não falava, ele negava. Ele dizia que era pecaminoso, inclusive. Esse monstro do hipercalvinismo, ele desestimulava a igreja à evangelização. E não apenas isso, irmãos. Esse monstro não permitia que a evangelização acontecesse. Então, se alguém se levantava com espírito missionário, com seu coração ardendo, querendo pregar o evangelho, aparecia logo alguém na igreja e dizia: que é isso? Quer ser Deus agora? Está querendo abrir as portas à força? Querendo ir onde Deus não te mandou? Fazer o que Deus não mandou você fazer? Fica quieto, deixa Deus trabalhar. E assim, aquele coração inflamado recebia um balde de água fria e sentava na cadeira e esperava. Assim, o hipercalvinismo começou a atuar na mesma época. E não apenas isso, irmãos. Não apenas deixava de permitir que a evangelização acontecesse, mas eles diziam: Deus é soberano, o homem não tem que tentar ajudar Deus na obra de salvar o pecador. A evangelização aqui, nessa época, era considerada um pecado. Pensem nisso. Evangelizar, tentar levar o evangelho a outros era visto como algo pecaminoso, era um atrevimento da igreja. Era uma tentativa de ajudar Deus, de cooperar com Deus, de dar uma forcinha para Deus. Então era pecaminoso. Significava tentar roubar parte da glória de Deus na salvação de um pecador. Quem é a igreja? A igreja agora quer ter a glória que é de Deus. E assim eles iam imobilizando a igreja na sua obra missionária. Iam travando a igreja. O hipercalvinismo, ele destruía a vontade da igreja de fazer missões. Negava qualquer responsabilidade humana diante de Deus. E o século XVIII, este século, foi um século árido na evangelização. Foi um século que não traz boas lembranças quanto à evangelização. Não é todo o século XVIII, é uma parte dele. É mais ou menos da metade do século até o seu final. Os últimos 50 anos desse século. Então, foi um século de fato muito ruim. No sentido evangelístico, foi praticamente um século morto. Agora, antes de continuar a falar sobre isso, irmãos, eu preciso esclarecer aqui um ponto importante. E lembrar a vocês que hipercalvinismo não é calvinismo. Obrigado, meu irmão. Hipercalvinismo não é calvinismo. Os nomes são parecidos. Mas um é hiper. Ou seja, um ultrapassa os limites. E nós precisamos estar centrados na verdade. Nem mais e nem menos do que a verdade. O hipercalvinismo, ele é uma doutrina, é uma distorção do calvinismo. Algumas igrejas naquela época, e aqui inclui-se muitas igrejas batistas, não só igrejas batistas, mas muitas igrejas batistas também, elas estavam imersas nesse movimento. Elas foram contaminadas, engolidas por esse monstro de duas cabeças. E muitas igrejas que eram sadias, que tinham uma sã doutrina,
ultrapassaram os limites, ou seja, eles começaram a olhar para a soberania de Deus e ultrapassaram o entendimento correto e fizeram da soberania de Deus uma anulação da responsabilidade humana. Então eles olharam muito para a soberania de Deus e rejeitaram qualquer tipo de ação humana, de responsabilidade humana, qualquer papel do homem no trabalho. Eles diziam o seguinte: se Deus quiser salvar uma pessoa, Deus fará isso sem que ninguém precise fazer nada. Deus fará isso soberanamente, é o que eles diziam. O homem não precisa levantar-se, ele precisa apenas observar Deus agir. E assim, o hipercalvinismo distorcia completamente o verdadeiro calvinismo, que é a doutrina bíblica, a doutrina correta. Algumas pessoas não gostam do nome calvinismo, mas isso só é um nome, é só um termo teológico que foi cunhado para homenagear um teólogo do passado, Calvino. Ele não aceitaria jamais esse nome, rejeitaria que o nome dele desse nome a um sistema de pensamento, de teologia. Mas é um nome que foi dado para apresentar um conjunto de doutrinas, um pensamento doutrinário, uma corrente doutrinária, bíblica, sadia e correta. Então não confundam o hipercalvinismo com o calvinismo. O hipercalvinismo é uma heresia, tem que ser rejeitado completamente. O calvinismo é uma doutrina bíblica correta. Agora vamos aos ataques que essa passagem de Mateus 28 sofreu. Na aridez desse século XVIII, essa aridez espiritual que consumia o século, nosso Deus fez surgir um homem chamado William Carey, o missionário William Carey. Esse homem era muito pobre, muito pobre. Vocês têm que pensar em pobreza extrema aqui, era a condição dele. Ele tornou-se sapateiro de profissão, ele passou a aprender a arte de trabalhar com couro, e ele então fazia sapatos, consertava sapatos, e aprendeu aquela arte. Mas depois, sendo chamado poderosamente por Deus, ele se tornou um pastor batista, pastor de igreja muito pequena, igrejas assim, se a gente fosse olhar para o aspecto humano, para as estruturas, eram coisas imperceptíveis, não tinham força econômica, não tinham qualquer tipo de relevância na cidade, eram igrejas muito pequenas, quase que congregações nascentes. E Carey foi chamado para pregar, para ser o pastor de uma dessas igrejas. Na sua oficina de sapatos, ele não era o profissional da sapataria, ele era o ajudante. Ele não era o dono, o sapateiro principal, ele era o ajudante, ele auxiliava. E lá o Carey, ele mesmo desenhou um mapa mundi, como esse aqui que vocês estão vendo. E ele começou a desenhar um mapa à mão, e ele estudava muito, ele era um grande estudioso. E ele começou a colocar informações geográficas, informações culturais, demográficas no mapa, em cada país. Tudo que ele podia alcançar, tudo que ele podia obter nos seus estudos, começou a colocar ali. E todo dia ele olhava para aquele mapa, e ele pensava: quantas pessoas ali não conhecem Jesus Cristo? Não sabem nada do Evangelho do Senhor, da salvação, da cruz. E o coração daquele homem desejava levar a palavra de Deus adiante. Toda a vida desse homem, meus irmãos, ela foi gasta na obra missionária. Do começo ao fim, desde sua conversão, gasta na obra missionária. A fé de Carey estava completamente enraizada nas Escrituras Sagradas. E lembrem, ele era um pastor batista inglês, que estava alinhado na subscrição
das duas principais confissões de fé dos batistas, a confissão de fé de 1644 e 1689. Existem mais de 100 biografias de William Carey que merecem ser lidas, e muitas outras que você pode descartar, mas mais de 100 biografias sobre a vida desse homem. Existe uma biografia escrita por Timothy George, que é um autor, historiador batista inglês, e ele vai falar sobre William Carey, e há uma parte do livro em que ele vai falar sobre as doutrinas, a teologia de William Carey e dos seus amigos. E ele diz que William Carey subscrevia integralmente as confissões de fé de 1644 e 1689. Essa informação é muito importante, não só para mostrar-nos que ele era um batista e que cria na mesma coisa que nós cremos, mas para mostrar que os batistas calvinistas, como William Carey, não são avessos a missões e à evangelização. Pelo contrário, essas doutrinas impulsionavam William Carey à obra missionária. Eram as verdades teológicas que ele cria, que moviam o seu coração a entender que ele precisava ir e pregar o evangelho. A igreja precisava sair para pregar o evangelho. Ele dizia assim: se Deus elegeu um povo, há povo eleito de Deus em toda parte. Se em Apocalipse diz que há toda tribo, povo, língua e nação no último dia, há gente em toda parte que Deus elegeu. E a missão da igreja é proclamar as boas novas de Jesus Cristo, para que o seu povo creia, seja despertado pelo Espírito Santo e venha a Cristo. Então ele sabia que tinha que ir. Ele sabia que havia gente lá. Tem uma passagem da Bíblia, irmãos, no livro de Coríntios, em que o apóstolo Paulo está ali depois de algum tempo na cidade. Não havia conversão, só perseguição, só dificuldade. E Paulo ali trabalhando incansavelmente, homem de Deus, determinado a levar a palavra. Mas há um momento em que Paulo diz: chega, eu vou embora dessa cidade. E ele está determinado a sair da cidade de Corinto. Mas ele tem que dormir para ir embora no dia seguinte. E é no sono que Deus pega o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que enquanto dormia, Paulo tem uma visão e Deus aparece a Paulo, Jesus Cristo, e diz: Paulo, prega e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E no outro dia ele não vai mais embora. E continua o trabalho de pregação. E está lá. Nasceu a igreja. Havia povo de Deus. Mas Deus vai chamar cada um dos seus no seu tempo, conforme a sua vontade. Cabe a nós pregar, porque Deus vai despertar o coração deles pela pregação, pelo evangelho. Essa passagem, irmãos, de Mateus 28, ela moveu também o coração de William Carey. Carey olhava para esta passagem bíblica de Mateus 28 e sentia o chamado, a vocação de Deus para ir adiante. E ele dizia isso à igreja, mas a igreja dizia: não, Carey, sente-se. No dia em que Deus quiser salvar os pagãos, Ele fará isso sem a sua ajuda. Um importante pastor batista chamado John Rayland, ele era talvez na época o mais proeminente dos pastores batistas de Londres. E ele então chama o Carey e diz: filho, sente-se no seu lugar, porque no dia que Deus quiser salvar esses pagãos, eles estavam falando de missões estrangeiras, no dia que Deus quiser fazer isso, Ele fará isso sem precisar que você faça nada. Mas Carey não se teve por convencido com as palavras desse líder batista. Ele queria ir. E ele chamou amigos, um grupo de amigos, e disse: nós precisamos ir. A Bíblia nos manda ir. Ele pregou um sermão memorável no livro de Isaías. Convenceu muitas pessoas.
Esse homem que estava sozinho depois começou a ter parceiros e começaram a pensar, sabe que a Bíblia diz isso mesmo? Um dos parceiros de Carey foi um dos maiores teólogos batistas daquela época. Se tornou, ele era um jovem pastor à época, chamado Andrew Fuller. E Fuller, ele escreveu muitas obras de teologia depois. E ele foi o teólogo das missões. Ele começou a escrever obras, a fazer exegese bíblica, escrever textos para mostrar que a igreja precisava evangelizar. Veja, são os batistas calvinistas que estão fazendo isso. Enquanto o mundo todo está dizendo, sentem-se. Os arminianos estão dizendo, sentem-se. Todo mundo está dizendo, fiquem quietos, Deus fará sua obra. E os batistas calvinistas estão dizendo, avante, vamos pregar o evangelho. Vamos sair da nossa comodidade. Vamos sair das nossas fronteiras. Jesus disse, ide pelo mundo todo. Precisamos sair. Eles estão dizendo isso. E esse grupo pequeno, irmãos, grupo de poucas pessoas, decide então, com muita oração, com muita destreza, sair da sua terra, juntar recursos. O irmão que estava orando ali, o diácono, ele disse, se as pessoas contribuíssem de verdade, a igreja teria recurso suficiente. Essa foi a mesma palavra que William Carey disse numa reunião de igrejas. Ele disse, se todos os crentes dessem de verdade, doassem de verdade para a igreja não precisaria pedir nada a outras pessoas. Haveria recurso de sobra para fazer missões no mundo inteiro e para edificar a igreja local. É só fidelidade. Aqueles homens organizaram uma sociedade missionária. Vocês já viram falar de juntas de missões? Juntas de missões nacionais, mundiais. Tem muitas no mundo todo. Nos dias de Carey, não tinha nenhuma, não existia sociedade missionária. Não havia esse negócio de associação para missões, não existia, isso era contrário. Eles criam a primeira junta missionária, os batistas calvinistas ingleses. Junta era sociedade batista particular para missão no estrangeiro aos pagãos, mais ou menos assim, era o nome da sociedade. 7 pessoas apenas. E essa sociedade enviou o primeiro missionário para a Índia, William Carey. Por isso ele é chamado o pai das missões modernas. Não havia missão antes dele. Ele é o pai das missões. E o trabalho desse homem despertou o coração de muita gente. Era muito comum a interpretação de Mateus 28, como naquela época, como sendo uma palavra que Jesus Cristo havia dirigido exclusivamente aos apóstolos. Então, os intérpretes do século XVIII tomavam Mateus 28 e diziam, Jesus está falando com os apóstolos e só para os apóstolos, não está falando para a igreja. E quando Jesus falou para os apóstolos fizeram o que Jesus disse, está em Atos, eles diziam, então isso está cumprido, não é para nós, é para os apóstolos. Mas o Carey dizia negativo, Cristo falou à igreja, a grande comissão de Cristo foi para os apóstolos e toda a igreja, em todas as épocas, mas eles diziam que não era para a igreja em todas as épocas. E tentar explicar o texto de Mateus 28, para hoje, seria, eles diziam, um ataque à providência de Deus. Se você quer aplicar Mateus 28 para os nossos dias, você está atacando Deus e a sua providência. Assim, qualquer pessoa que usasse essa passagem para evangelizar como um impulso para missões, estaria não apenas distorcendo o texto, mas atacando a soberania de Deus e a sua providência. Estaria em rebeldia, confrontando Deus e não obedecendo a Deus. Carey se levantou contra essa má interpretação da Escritura. Ele tinha plena convicção de duas coisas.
Ele sabia de duas coisas. Primeiro, a igreja dos seus dias estava acomodada, apática e em desobediência a Deus. Ele sabia disso. A igreja é infiel. E segundo, Quérem sabia que Deus mesmo havia despertado o seu coração para a obra missionária. Ele sabia que Deus falava com ele, o incomodava profundamente no seu interior e o movia para fazer missões. É por isso que o coração daquele homem queimava, irmãos, para evangelizar, para fazer missões. Não havia nada que ele desejasse mais em toda a sua vida do que fazer a obra missionária. Ele poderia perder tudo, lhe custasse tudo, ele fazia missões. Ele não cedia por nada, ele estava certo disso. Ele escreveu um livro para defender a obra missionária mundial. Título do livro: Uma averiguação sobre as obrigações dos cristãos de usar meios para a conversão dos pagãos, na qual o estado religioso de diferentes nações do mundo, o sucesso dos empreendimentos antigos e a viabilidade de outros empreendimentos são considerados. Então, nesse livro que ele escreveu, ele vai defender a obra de missões e vai contra-argumentar tudo aquilo que era dito contra missões. Ele começa a responder os argumentos da época, um por um. Isso é bem interessante, irmãos. Veja, ele dizia o seguinte, ele respondia os argumentos da seguinte forma: quando ele olha para o texto de Mateus 28, e ele vai contra-argumentar, ele diz assim: se a grande comissão, Mateus 28, não se aplica mais para os dias de hoje, então nós podemos concluir algumas coisas. Primeiro, a igreja não é chamada para ir, também não é chamada para ensinar. O texto diz: ensine todas as coisas. A igreja, que também não é chamada para ir, não é chamada mais para batizar. Então, se nós estamos batizando hoje, e aquela foi uma ordem só para os apóstolos, estamos em pecado. Vocês todos estão em pecados, vocês todos estão fazendo o que Deus não mandou fazer. Se vocês estão ensinando o evangelho às pessoas hoje, nas suas casas, na sua terra, vocês estão em pecado porque estão fazendo coisas que Deus não autorizou, não mandou vocês fazerem. Eles recortavam, os teólogos hipercalvinistas da época, apenas o ides. Não é para ir, mas é para batizar, é para ensinar, etc. E queria dizer, não, a passagem é inteira. Se uma coisa não é para o nosso tempo, todo o conjunto também não é para o nosso tempo. E ele dizia ainda: se a grande comissão não é mais para a igreja, então Cristo não está mais conosco até o fim dos tempos, como ele diz. Ele só esteve com os apóstolos e agora não está mais com a sua igreja. E então ele respondia, irmãos, esses argumentos todos, de um por um. Alguns diziam o seguinte: olha, o problema não é só a grande comissão. A gente até podia olhar para esse texto, reinterpretá-lo e colocá-lo em um contexto missionário. Mas há outros problemas, Quérem. Tem muitas outras coisas. Veja, olha a distância. As pessoas vão sair da Europa, vão passar 3, 4, 5 meses navegando no grande mar para chegar num lugar. Veja que isso não é possível. E Quérem dizia: é perfeitamente possível. Isso vem sendo feito não pela igreja, mas pelos comerciantes, e saem de suas terras longínquas e vão ali fazer comércio. Isso vem sendo feito desde as épocas antigas. É possível fazer, isso não é um impedimento. Outros diziam: mas os povos pagãos são bárbaros, eles não vão entender nada, eles não vão querer saber do evangelho, eles vão matar os missionários. E Quérem dizia: e os apóstolos? Por acaso algum deles sobreviveu? Não foram perseguidos por causa do evangelho? E a história da igreja não é marcada pela perseguição ao povo de Deus?
E agora nós não queremos ser perseguidos? Perseguição faz parte da obra, ele dizia. Se houver, não é estranho, é parte da obra. Isso já nos mostra que todo missionário precisa contar com esse custo. Ele é real, faz parte da sua missão. Talvez, na sua misericórdia, Deus poupe muitos missionários da perseguição. Mas esse é um preço que precisa ser calculado na obra missionária. Ainda existiam as dificuldades da língua. E eles diziam, como é que os cristãos vão chegar em determinados países que falam outras línguas, dialetos que nós não conhecemos? Como é que esses homens vão pregar a Cristo? E Carey dizia, eles vão pregar a Cristo da mesma forma que vocês fazem comércio. Vocês não conseguem comprar e vender para pessoas de outras línguas? Nós também vamos pregar o Evangelho. O Senhor vai nos ajudar. Nós vamos aprender as línguas. Irmãos, William Carey traduziu o Novo Testamento para vários idiomas, vários dialetos da Índia. Vários. Ele traduziu completo o Novo Testamento. Existe uma história bem interessante que retrata não apenas a paixão de Carey, mas a sua perseverança. O missionário precisa ser um homem perseverante. E ele havia traduzido ali, naquela época, entendam, era tudo escrito à mão. Não tinha nem máquina de escrever, era tudo à mão, manuscrito. E ele então traduziu o Novo Testamento, anos trabalhando, anos. E ele envia para o Andrew Fuller, que era o teólogo, estava na Inglaterra. O Fuller olha e diz, olha, isso está horrível. Não, aqui ninguém vai entender, os textos mal construídos. Ele não era um especialista. E o Fuller diz, olha, não dá para publicar, você tem que rever tudo, está ininteligível. E ele pega, irmãos, e rasga os seus manuscritos e começa a refazer toda a tradução do zero. Tudo. Quando ele está ali terminando a tradução do Novo Testamento, anos a mais, a sua oficina, o lugar que ele trabalha, pega fogo. Sofre um incêndio terrível lá. Todo o trabalho dele é perdido, queimado. E ali, eu acho que eu não tinha feito mais. Não, Deus não quer. Estou entendendo o recado, Senhor. Mas aquele homem não. Ele começou tudo de novo. Ele sabia que Deus o havia enviado para a Índia. E que aquelas pessoas precisavam da Bíblia no seu idioma. E ele começa do zero e traduz e consegue imprimir. Ele faz a impressão do Novo Testamento na língua deles. E depois num outro dialeto e em outro. E a sua missão traduz o Novo Testamento para mais de 30 dialetos. A primeira conversão, o primeiro homem convertido com a obra, o trabalho de William Carey, só veio surgir quase 8 anos depois que ele chega lá. Ele prega durante quase 8 anos para o primeiro fruto aparecer. Vocês sabem, irmãos, que a Índia, toda a Índia é cheia de homenagens a William Carey. Tem uma universidade lá que é o nome dele, William Carey. Tem muita coisa que aquele homem fez ali, naquele lugar, por causa do Evangelho. Muita coisa. A língua não seria uma dificuldade, ele provou isso. Não só pregando, mas traduzindo a Bíblia para muitos dialetos. Ainda outra coisa, mais uma tentativa de barrar missões. Eles diziam assim, mas Carey, tem a questão do sustento. A obra missionária seria um empreendimento elevadíssimo. Hoje de manhã, na hora do café, eu estava conversando com o pastor Ian, está por aqui em algum lugar, e ele falando sobre missionários que vêm aqui para a região do Amazonas, e ele disse assim, pastor Marcos, antigamente vinha um casal de missionários, agora obrigatoriamente vem 2. Um fica na cidade e outro vai para
para a aldeia, o local distante. E ele disse: pastor, é mais barato enviar e sustentar um missionário para a Europa do que aqui. Porque para o mantimento chegar onde eles estão, ele falou assim, 1 quilo de carne é R$40, chega a 80. 1 quilo de arroz é R$5, chega a 15. E assim, tudo muito mais caro. É muito caro. A obra missionária é cara, não é barata. É elevadíssimo o custo. Mas a resposta foi aquela que Carey deu. Ele disse: se a igreja contribuir, cooperar, for fiel, toda a igreja, haverá recursos de sobra. Carey dizia o seguinte: olha, deem centavos, doem centavos, porque um aqui, uma ali, outra acolá, vai gerar recurso para a igreja, para o sustento de homens na obra. A igreja precisa doar. Os batistas fizeram uma assembleia, eu acho que frisei ontem sobre ela, em 1689, e uma das pautas dos batistas em 1689, 100 anos antes de William Carey, 100 anos antes desse homem ser enviado, ele foi enviado em 1793, e a reunião dos batistas foi em 1689, 105 anos aproximadamente. E nessa reunião, um dos pontos destacados pelos batistas era sustento para pastores que estavam passando necessidades. Naquela época a perseguição era enorme, irmãos. Coisa que a gente não tem aqui, nunca teve aqui. Os pastores na Inglaterra eram presos se fossem apanhados pregando. Só a igreja da Inglaterra podia pregar. Era mais ou menos o que acontecia no Império Brasileiro. Só a igreja católica podia ter um lugar, cultuar, ter sinos, etc. Se outro grupo fizesse isso, era preso ou deportado. Então, naquela época era assim. Perdiam os empregos públicos, tudo acontecia. E por isso, muitos pastores não pregavam mais e não tinham mais seu sustento. E aí essa reunião foi para sanar essa dificuldade. Uma das pautas era essa. E o que eles decidiram? Criar um fundo financeiro para ajudar essas pessoas. E sabe o que era o fundo? 2 centavos, né, da moeda na época. Não sei nem se era libra ainda ou era uma outra coisa. 2 centavos. E havia um grupo, uma comissão que recolhia essas ofertas e as redistribuía. Mas veja o valor. Veja a quantidade. E eles acreditavam que isso Deus ia fazer prosperar. E fez. E de fato fez. O sustento, dizia Carey, não vai ser um problema, porque a igreja fará isso. Deus é o Senhor de toda a riqueza que há, então Ele fará prosperar a sua obra. Se Ele nos chamou e nos enviou, está nos vocacionando para ir, Ele vai dar os meios. Precisamos crer que Ele dará os meios. E assim, meus irmãos, Carey toma o texto de Mateus 28 e coloca no seu devido lugar. E ele silencia todos aqueles que se levantaram contra. O fim dessa história, pelo menos o fim que eu quero dar aqui essa manhã, é que quando Carey vai para a Índia, o mundo inteiro, a América do Norte, a Europa toda, tem os olhos nele. E sabe o que acontece? Deus começa a inflamar as igrejas nos Estados Unidos, na Europa. As pessoas ficam impressionadas, porque nunca ninguém havia feito isso. Quem é esse homem? Nessa época, foi a época de maior crescimento entre os batistas. Congregacionais vinham se tornando batistas. 2 congregacionais famosos, Luther Rice, que inclusive veio aqui no Brasil, e Adoniram Judson, estavam num barco, indo para a Índia, fazer missões por causa de Carey, inflamados por causa de Carey. No meio da viagem, se tornam batistas, por causa do batismo de imersão. Eles já eram congregacionais como nós. E assim a Igreja Batista recebeu nessa época muita gente, pelo seu empenho missionário.
Os batistas foram chamados por muitos anos, irmãos. Hoje não tanto. Mas talvez os mais velhos aqui saibam disso. O povo da Bíblia. O povo da Bíblia. Porque eles andavam com a Escritura. Tudo era palavra. Tudo era Bíblia. Tudo era pela Escritura Sagrada. Irmãos, Deus nos chama para fazer missões ainda. E temos essa passagem, Mateus 28, e muitas outras. Mas temos essa, que é, sem dúvida nenhuma, um texto que não pode nos deixar acomodados. Você precisa trabalhar. Você precisa se doar, de alguma forma. Você precisa descer no fundo do poço, para levar luz aos que não conhecem a Cristo. Ou você precisa segurar as cordas de quem está descendo, com força, sustentando, dando seus recursos, seus bens, suas orações, desgastando-se. Você foi salvo para adorar a Deus e para levar o Evangelho Santo a outras pessoas. Creia nisso. Essa igreja vai crescer, essas dependências vão encher, quando a igreja cada vez mais encorpar esse chamado, essa vocação. Não deixem de pregar o Evangelho. Preguem ardorosamente. Não preguem como alguém que chega num lugar e a casa está pegando fogo, e a família está ali tomando café, e você chega e diz: ei, por favor, eu só queria dizer que a casa está pegando fogo. Ok? Obrigado, e desce. É assim que você chama alguém de um incêndio? Ou você entra, arrebenta a porta e agarra todo mundo e tira? Assim você deve pregar o Evangelho. Enfaticamente, corajosamente, intrepidamente, crendo que Deus mudará. Faça tudo para o pecador crer. Implore para que ele creia. Pregue o Evangelho com paixão, com amor. Desgaste-se o que for necessário. Querem perder sua família na Índia. Sua esposa morreu. 3 pessoas enlouqueceram na Índia, na obra missionária. E querem e dizem: eu estou quase louco. Mas ele nunca desistiu. E veja o fruto dessa obra. Veja o que nasceu. Se hoje nós temos as chamadas sociedades missionárias, se hoje os batistas têm juntas de missões nacionais, mundiais, locais, tudo isso veio da ideia desse homem e dos seus amigos. Ele criou este sistema, ele acreditou, ele colocou sua vida ali, ele morreu na Índia, nunca mais pôs os pés na sua terra natal. Morreu velho, mas nunca mais foi embora. E eu não tenho tempo para falar muito sobre o que ele fez, irmãos, mas saibam que ele fez muito naquela terra. Cristo foi exaltado ali, foi pregado ali. A Índia e os arredores daquela região ouviram o Evangelho de homens e mulheres intrépidos que Deus levantou com o exemplo de Keren. Preguem, anunciem, desçam os rios, entrem nas cidades, anunciem a palavra de Deus. Creiam que Jesus Cristo fará algo grande aqui, que vocês não têm ideia da dimensão, do tamanho, do poder de Deus. É maior do que o que a gente pensa. É infinitamente mais poderoso do que o que você imagina. Se você pensa: se Deus fizesse isso, Ele pode fazer infinitamente mais. Como eu queria ver Manaus aos pés de Cristo. Havia um homem chamado John Knox. A esposa dele, eles viviam na Escócia. E a esposa dele relata nos seus diários do século XVI. Ela disse que às vezes levantava naquelas madrugadas de nevasca, gelo, e ela olhava e sentia falta do seu esposo na cama. E ela saía toda embrulhada, toda cheia de cobertas, e lá estava ele de joelhos, orando, num lugar de oração que eles costumavam ter em suas casas.
E ela diz que uma vez abriu a porta bem devagar e ele estava lá orando e chorando na madrugada e dizendo: ó Deus, dai-me todas as almas da Escócia, senão eu morrerei. Ele almejava muito, grandes coisas. Carey dizia: pense grandes coisas, faça grandes coisas. Então Deus fará mais do que o que você tem em mente. Muito mais. Vamos nos levantar, irmãos, e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome maravilhoso, Senhor. Deus que salva, Senhor Deus que tem feito coisas tão grandes e tão maravilhosas, Senhor que tem despertado o coração de homens maus, Deus que tem convertido milhões e milhões pelo mundo. Ó Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, não pare, Senhor Deus, de salvar pecadores, Pai. Continue, Santo Deus Altíssimo, tomando tua igreja e enviando como teu instrumento para a salvação de milhões e milhões, Senhor. Enche o teu povo de toda a coragem, Senhor, de doutrina sadia para não pregarem aquilo que não é a verdade. Nosso Deus Todo-Poderoso, vai ao encontro das almas perdidas, Senhor. Salva o estado do Amazonas, Senhor Deus. Os homens que vivem na cidade, Senhor, e que vivem presos pelo diabo. Homens que vivem nas florestas, Senhor, e que estão ainda com os olhos vendados. Vai lá, Senhor Deus, pela tua igreja, pelos pés do teu povo, Senhor. Salve essas pessoas, Senhor Deus. O Senhor é grande, é poderoso. Não há barreira, não há impedimento, Senhor. Quem pode impedir o Senhor de salvar? Ninguém, ó Deus. Querendo Deus, quem impedirá? Obrigado, Senhor. O Senhor tem sustentado esta igreja. Ela é viva. O Senhor tem encorajado a obra missionária aqui. Expanda isso, Senhor. Leve estes homens e mulheres para todas as partes, para que haja a pregação do Evangelho em toda esquina, debaixo de toda árvore, em barcos, em todo lugar, Senhor. Que os índios creiam em Jesus Cristo. Que aqueles nativos, Senhor, que não conhecem a luz do teu Evangelho, sejam alcançados, meu Deus. Assim como tu teve misericórdia de nós, tenha com eles, Senhor. Nós te suplicamos, Senhor, porque tu és bom. O Senhor é cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, de bondade. Então toma a nós mesmos, Senhor Deus, e nos leva para levar o teu santo Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.